Shalom, meu amado irmão, querida irmã, que toda a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho do Velho Testamento. Vamos lá no livro de Gênesis, o capítulo 12, do versículo 10 a 20. E eu trouxe como tema, nesse dia, a verdade sobre o caminho para o Egito. Você já deve ter compreendido que vamos falar de Abraão. Mas vamos falar de Abraão no momento mais triste da sua história. Eu posso assegurar para vocês, essa fuga de Canaã para o Egito foi o evento mais triste da vida do grande Abraão, de um patriarca que tem inúmeros exemplos de vida a qual eu e você devemos buscar seguir igual. Mas nesse momento em particular, Abraão é envolvido pelo medo, e esse medo começa a desencadear uma série de consequências que marcaram negativamente também a vida desse grande homem de Deus. E é impressionante como a Bíblia permite esses registros para mostrar que eu e você também somos falíveis, mesmo olhando a vida desses grandes exemplos bíblicos que nós temos. Eles também falharam. E é por isso que nós devemos sempre nos policiar para que o erro seja algo até possível na nossa vida, mas vamos tentar sempre minimizar eles, ok? Bom, o texto lá em Gênesis 12 nos fala que a fome em Canaã levou Abraão a tomar uma atitude de pegar a sua família e ir para a terra do Egito. Sabemos que esse momento, humanamente falando, eu acredito que muitos de nós, eu e você, faríamos a mesma coisa. Mas existe algo que, como entendimento, dentro dessa passagem, que nós precisamos estar atentos. Por exemplo, quando você fala sair de Canaã e ir para o Egito, simbolicamente nós sabemos que Canaã é uma terra de bênção, é a terra da promessa. Canaã vem representar uma terra daqueles que esperam em Deus, daqueles que almejam uma vitória em Deus. E o Egito é justamente, etimologicamente falando, representa o mundo e tudo que o mundo tem de pior. Então, quando nós lemos lá no versículo 10 desse texto, em Gênesis 12, nós vamos ver que quando saímos de Canaã e vamos em direção ao Egito, isso simbolicamente representa um caminho descendente. E quando eu falo descer, eu estou falando de perdas, eu estou falando de fugir da presença de Deus, eu estou falando de fugir das promessas de Deus. Então, você pode entender que quando você larga a sua Canaã, o lugar que Deus te colocou, o lugar que Deus separou para você, e você regressa para o mundo, você regressa para o Egito, você está fugindo das promessas de Deus, do lugar em que Deus falou, fique aqui, porque esse lugar será bênção para você. Essa Canaã é o lugar que você vai desfrutar de mel, um lugar de paz, de gozo, de esperança e mais do que isso, de dependência de Deus. Porque o mundo, você já deve ter experimentado, você já sabe o que você vai usufruir dele. No caso específico, estamos falando de um efeito simbólico. A saída de Abraão para o Egito, ele imaginou a sobrevivência da família. Então alguém fala, mas pastor, mas ele procurou fazer o melhor. Mas eu estou falando simbolicamente, porque houve uma consequência. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que ao invés
dele fugir usando a razão, ele deveria ter ficado, principalmente um homem como Abraão, que havia experimentado tantos milagres de Deus. Será porventura que Deus não ia fazer o sobrenatural para sustentar aquele homem no lugar que Deus havia escolhido para que ele ficasse? Então me parece que houve um pequeno vacilo de fé, porque olha, a saída dele de Canaã, o lugar que ele deveria ter ficado, para o Egito, proporcionou já um grande erro na vida de um homem que era um homem reto, porque foi lá no Egito. Tem um texto, antes de completar, tem um texto que diz assim, que um abismo chama outro abismo. A falta de fé de Abraão, de ter permanecido em Canaã, acreditando no milagre de Deus, fazendo com que ele fosse para o Egito, nesse erro de fé dele, determinou, quando ele chegou no Egito, a primeira coisa que ele fez foi mentir. Isso mesmo. Um abismo chama outro abismo. Porque Abraão, ele era casado com uma mulher muito bonita. E quando ele chega diante lá de Faraó, os olhos de Faraó se voltaram para a mulher de Abraão. E ele, receoso que Faraó pudesse tomar para si a sua mulher, foi logo dizendo, olha, ela é minha irmã, quando de fato era a sua mulher. A mentira teve uma consequência, porque ele também imaginou uma outra situação. Se eu falar que é minha mulher, ele vai me matar e vai ficar com ela também. Mas quando ele tenta poupar a sua vida, dizendo, olha, ela, eu fico imaginando ele gaguejando lá, ela é minha irmã. Faraó, que já tinha tido os olhos voltados para ela, ficou muito mais interessado, porque era uma mulher desimpedida. Veja como as consequências de um erro começam a ocasionar outros. Eu não preciso dizer para você aqui que quem é o pai da mentira é o diabo. Então nós vemos agora Abraão, imagine só, um dos patriarcas mais importantes da Bíblia, fazendo uso de um instrumento do diabo. Porque ao falar uma mentira, ele estava usando uma ferramenta do mal. Novamente nós vemos Abraão, no erro primário de sair de Canaã, indo para o Egito, ele agora começa a viver uma vida de tropeços, um atrás do outro. Nós vemos que essa consequência da mentira fez com que ele mantivesse durante algum tempo essa mentira, então vivendo na própria mentira. Porque quando ele diz para Abraão, para Faraó, que era sua irmã, imaginam, desculpem, que as pessoas chegavam e falavam, poxa, que irmã bonita que você tem, e ele era obrigado a dizer, minha irmã é bonita mesmo. Então a consequência de ele tendo que alimentar a sua mentira, eu posso imaginar como isso é ruim na vida de alguém que teme a Deus, viver de mentira em mentira, e ter que sustentar uma mentira e viver daquela mentira. Então nós vemos uma situação que o caminho oposto que Abraão fez é diferente de Moisés. Moisés saiu do Egito e foi para Canaã. Abraão, por um instante, saiu de Canaã e foi para o Egito. É um retrocesso, é um caminho de uma volta que só traz malefícios, uma volta que não acrescenta nada. Pelo contrário, voltar para o Egito, qualquer que seja a circunstância, porque eu já ouvi da boca de cristão dizendo, eu vou voltar, eu vou largar a igreja, porque na igreja estou tendo muitos problemas. As pessoas atribuem os seus problemas ao problema da igreja. Mas de fato, irmãos, nós devemos ter uma consciência muito clara do que somos e de onde Deus nos colocou. Porque o retrocesso vai nos impedir de ter uma vida verdadeira com Deus. Eu quero que você pense isso, porque tem muitos cristãos abandonando o seu lugar, o lugar separado por Deus. É hora de nós firmarmos estacas onde nós estivermos.
Porque ali Deus se separou, é ali que vai brotar o teu escape, a tua bênção, a tua vitória, meu irmão. Não fica saindo da presença de Deus, não. Vai ser pior para você. Deus te ajude a regressar para Canaã e ali permanecer até o glorioso dia da volta de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.